Bom, gente, nessa terceira videoaula sobre esse estudo de campo magnético produzido por corrente elétrica, a gente vai falar um pouquinho a respeito do campo magnético produzido por uma espira circular. Nas duas videoaulas anteriores a gente falou sobre o campo magnético produzido por fio retineiro. Então, primeiro para início de conversa, o que é uma espira circular? É um fio que você molda ele até ficar no formato de um círculo. Simples assim, pega um fio, vai entortando ele até que ele fique no formato de um círculo, como eu procurei representar aqui nessas ilustrações. Então, lhes apresento uma espira circular. Aí o que acontece? A corrente elétrica ela pode entrar pelo lado direito dessa espira circular, dar a volta nela no sentido anti-horário, ou ela pode entrar aqui pelo lado esquerdo e dar a volta nessa espira no sentido horário. Primeiro, nosso interesse está em analisar o campo magnético que essa espira produz, principalmente no centro dela e um pouco fora, ao redor dessa espira, para depois a gente ver como é que a gente faz para calcular o valor do campo magnético, tá? A gente vai se preocupar com o cálculo depois. Por que principalmente no centro da espira? Porque a forma que a gente usa para calcular o campo magnético no centro da espira serve só para calcular o campo magnético no centro da espira. Então a gente vai ter essa atençãozinha especial para esse local em especial. Então, primeiramente, aqui para determinar a direção e o sentido do campo magnético aqui no centro desta espira circular, o que a gente faz? Aplica a regra da mão direita número 1, lembra? Olha só, aqui no lado, por exemplo, a corrente elétrica está subindo, coloca o polegar para lá, aí você contorna o fio. Aqui, ó, fora da espira, os meus dedos estão apontando para dentro e aqui no centro da espira, os meus dedos estão apontando para fora. E a gente já sabe que apontar para fora é representado desta maneira aqui, né? Então, no centro da espira, o campo magnético está apontando para fora do plano desse quadro. Tá, mas tu aplicou a regra da mão direita aqui. Se tu aplicasse a regra da mão direita neste local aqui, ó. Bom, vou fazer, tem que dar a mesma coisa, né? Coloco o polegar no mesmo sentido da corrente, a corrente está apontando para baixo, contorno o fio. Aqui fora da espira, os meus dedos estão apontando para dentro, contorno ali dentro, os meus dedos novamente viriam apontar para fora. Então não interessa qual é o local da espira que se aplica a regra da mão direita. No centro, sempre vai dar apontando para o mesmo lugar. Aqui a gente já viu que fora desta espira, os dedos apontam para dentro, né? Então, fora dessa espira, aqui o campo magnético tem esta direção e sentido. Bom, e aqui ao lado? Aqui ao lado a corrente percorre a espira em sentido contrário. Espera-se que no centro da espira o campo magnético atue em sentido contrário que nessa situação aqui, né? Vamos ver? Aplicando a regra da mão direita, polegar no mesmo sentido da corrente, a corrente está subindo aqui, ao percorrer esse fio, no centro da espira, os meus dedos estarão apontando para dentro novamente. Se você aplicar a regra da mão direita aqui, ó, colocando o polegar no mesmo sentido da corrente, ali no centro da espira, os meus dedos também estariam apontando para dentro. Então, no centro da espira, o campo magnético está apontando para dentro do plano. E fora da espira? Fora tem que ser em sentido contrário, né? Aqui fora da espira, os meus dedos apontam para fora, né? Aqui ali em cima, ó, os meus dedos estariam apontando para fora. Então é bem simples. Se no centro da espira o campo magnético aponta para um lugar, fora da espira o campo magnético ele vai apontar para o lado contrário. Tudo bem? Bom, agora uma observação bastante importante. Eu vou fazer um paralelo aqui com o campo magnético produzido pelos ímãs. Nós tínhamos visto que um ímã, com os polos norte e sul, produz campo magnético ao redor dele, onde as linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Saem do polo norte e entram no polo sul. As linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Isso significa que aqui, ó, como as linhas de campo magnético, aqui no centro da espira, o campo magnético está saindo a
apontando para fora, como sai de um polo norte, é como se nesta face aqui, ó, da espira virada aqui para a câmera, nós tivéssemos o polo norte. Justamente porque as linhas de indução saem do polo norte, como estão saindo aqui, certo? Agora, aqui ao lado, vejam, as linhas de indução estão apontando para dentro. Elas estão entrando no plano, como entram no polo sul. Então, aqui é como se nesta face da espira virada para você aí na tela, nós tivéssemos o polo sul. Então, é dessa maneira que a gente também pode identificar polaridade nestas espiras circulares. Tudo bem? Quando a corrente percorre o circuito no sentido, a espira no sentido anti-horário, é gerado um polo norte virado para o observador. Quando a espira é percorrida por uma corrente no sentido horário, é gerado um polo sul virado para o observador. É dessa forma que a gente determina a direção e o sentido do campo magnético da espira no centro dela, agora, e também ao redor, né? Agora, como é que a gente faz para calcular o valor do campo magnético? Da mesma forma que tem uma fórmula específica para calcular o campo magnético de fio retilíneo, também tem para espira circular. Então, está aqui. Essa é a equação que a gente utiliza. Tá? Então, este zero que aqui aparece, essa é a última vez que eu vou falar sobre isso, tá? Porque essa constante também vai aparecer no próximo vídeo, e aí essa vai ser a segunda vez e a última que eu vou falar sobre ela. É uma constante chamada de permissividade magnética. Essa permissividade magnética é uma propriedade que depende do meio em que a espira se encontra, no vácuo, lembrem? Essa permissividade magnética, ela tem aquele valor padrão, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro sobre ampere. E também esse I representa a corrente, eu acho que não vale a pena, isso a gente já conhece há bastante tempo. E o que é esse R aqui? Ó? Este R é chamado de raio da espira. Bom, se é uma espira circular, esse negócio aqui tem um determinado raio, né? O raio da espira é utilizado para calcular, para contabilizar o seu campo magnético. Tudo bem? Ok. Existe, para a gente encerrar essa videoaula, uma espécie de variação da espira circular que é a chamada bobina chata, ou simplesmente bobina. Então, a bobina, ela difere do solenoide, que é o que a gente vai ver na próxima videoaula, porque a bobina, você pega, por exemplo, um fio e enrola ao redor dele mesmo várias vezes. Você faz isso aqui, ó. Você não enrola o fio ao longo de um eixo, como acontece no solenoide. Tu fica enrolando o fio ao redor do mesmo lugar. Tipo, pega um anel, aí tu fica enrolando esse fio ao redor desse anel. Fica enrolando o fio ao redor do mesmo lugar. Aí a corrente elétrica entra nesta bobina, tá? Entra nessa bobina, percorre esse fio enrolado ao redor do mesmo eixo, tá? Várias vezes e sai pelo outro lado. Por que se faz isso? Porque quanto mais vezes você enrola esse fio nesta bobina, maior é o campo magnético produzido aqui no centro. Então, nestas circunstâncias, o campo magnético desta bobina circular é calculado como sendo N vezes o campo magnético da espira. Bom, o campo magnético da bobina, aqui representado por essa letra, é igual a N vezes B, o campo magnético da espira. O que é esse campo magnético da espira? Aquela fórmula ali, ó. μ0 vezes I dividido por 2R. Tá, beleza. E o que é esse N aqui? É o número de vezes que esse fio é enrolado ao redor desta bobina. Então, este N é o número de vezes que o fio é enrolado. Simples assim.
Esse número de vezes que o fio é enrolado também costuma ser chamado de número de espiras. É basicamente a mesma coisa, tá? O número de vezes com que o fio é enrolado. Tudo bem? Então, uma espira é um fio enrolado no formato de um círculo. Uma bobina é um fio enrolado várias vezes no formato de um círculo, nessa circunstância que a gente acaba de discutir aqui. Tudo bem, gente? Essa é a segunda forma de se produzir campo magnético através de corrente na espira circular. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre o campo magnético produzido por solenoides. Então, fica atento aí, meu velho.